Olá pessoal, curso de Fisiologia. Vamos falar hoje sobre as vias motoras. Na última aula nós falamos sobre as vias sensitivas, que são as vias aferentes. Vamos falar agora sobre as vias eferentes. E na verdade as vias eferentes, elas deveriam ser só chamadas de vias eferentes, não vias motoras, porque dá a ideia de que a via motora está sempre ligada à movimentação. E não é verdade. A via motora pode estar, e muitas vezes está ligada ao movimento, mas muitas vezes está ligado a uma ação glandular. Então, nós dividimos funcionalmente as vias motoras em vias somáticas e viscerais. As vias somáticas são aquelas vias onde você tem uma ligação do telencéfalo aos músculos esqueléticos, aos músculos voluntários. Então, quando eu vou esticar a mão, flexionar, fazer qualquer movimento, eu vou estar usando a via eferente somática. Agora, existe a via eferente visceral. A via eferente visceral, ela também vai para alguns músculos, por exemplo, a musculatura lisa, mas aí você sabe que músculo liso é um músculo involuntário, né? Ela vai, por exemplo, para algumas glândulas, por exemplo, para a suprarrenal, para que haja liberação de adrenalina, noradrenalina, por exemplo. Então, ela também são vias eferentes, mas não são só motoras, né? Então, você tem as somáticas, que são aquelas que vão para a musculatura estriada, voluntária, e a visceral, que é aquela que é determinada, na verdade, ela é até dividida entre simpático e parasimpático, né? Que a gente vai ver depois esse nervoso autônomo mais especificamente, mas que inerva de maneira eferente, quer dizer, de dentro para fora, do sistema nervoso do encéfalo para o resto do corpo. Você tem então mensagens para a musculatura lisa, útero, vasos, etc., e para glândulas, né? Para que aconteça a liberação. Quando a gente fala vias motoras, basicamente a gente está falando de vias somáticas, que são os músculos esqueléticos. E as vias somáticas nós dividimos também em duas categorias, as vias piramidais e extrapiramidais. Vocês já devem ter ouvido falar, por exemplo, que esse paciente, quem trabalha no hospital, né? Esse paciente tomou Plasil e teve uma liberação extrapiramidal. Então o que acontece é o seguinte, a via piramidal é uma via meio que direta, do encéfalo até a medula e da medula para os nervos. Ela não tem muitas conexões no meio do caminho. Já a via extrapiramidal é uma via que obrigatoriamente passa pelo diencéfalo, faz conexões no diencéfalo. E o diencéfalo é que vai modular essa via. Quando você tem uma droga, por exemplo, ou uma doença, que nem o Parkinson, que é uma doença que afeta o diencéfalo, que afeta os núcleos da base, ou você tem uma droga como o Plasil que afeta, que interage com esses núcleos da base e atrapalha o funcionamento dos núcleos da base, você vai ter uma liberação, quer dizer, essa via vai passar mais estímulo do que a pessoa quer, e aí a pessoa vai começar a ter movimentos estereotipados. A pessoa que toma um Plasil, por exemplo, parece um siri na lata, ela não consegue ficar quieta, não raro ela pula, abre a janela e pula, quer dizer, é uma coisa bem importante mesmo. Então, todo movimento começa lá em cima no telencéfalo, naquilo que a gente chama de área motora primária. Se você se lembra, em anatomia, a área motora primária é o giro pré-central. Você tem o sulco central, o giro que fica na frente, no lobo frontal, você tem o giro pré-central. E é no giro pré-central que tem se vocês se lembram, tem aquela... não é manifestação, mas você tem aquele homúnculo, quer dizer, áreas no giro pré-central muito maiores para movimentar a mão e a boca e a face do que o joelho, por exemplo. Então, quando você representa o corpo humano no giro pré-central, esse corpo humano ele é deformado, cabeção, mão grande, língua grande e corpo pequenininho, porque o corpo não precisa ter grandes áreas do corpo para movimentação. Você gasta muito mais neurônio para mexer a língua e falar e a mão do que propriamente mexer o joelho, a perna, etc., né? Por isso que esse homúnculo, essa representação do corpo humano no giro pré-central é deformada.
Então você tem a área motora primária, que é o giro pré-central, e anteriormente a essa área, você tem uma área motora acessória, que interage com essa área, área motora primária. Esse giro pré-central, você vai ter movimentos simples. Estique o dedo, corte o dedo, quer dizer, coisas simples você vai ter partindo diretamente dessa área motora primária. Quando é um movimento mais elaborado, como por exemplo escrever, aí você tem que ter interação dessa área motora primária com essa área motora acessória para dar origem ao movimento. Aí esse movimento vai descer por essas duas vias, ou pela via piramidal, que é uma via que desce pelo tronco cerebral mais pela parte posterior, e a via extramidal, que desce mais pelo meio da cabeça, desce pelo tronco também, mas passa antes pelo diencéfalo. A via extrapiramidal vai produzir movimentos mais simples, movimentos como abrir a mão, esticar a mão, dobrar o joelho e assim por diante. Né? Agora, a via extrapiramidal, que é essa via que passa pelo diencéfalo, ela elabora movimentos mais complexos, como, por exemplo, escrever, como andar, como até falar, como nadar, correr. Quer dizer, você não pensa. Quando você vai aprender, por exemplo, a dirigir, você senta no carro e aí você vai, primeiro, pisar na embreagem, segundo, engatar a primeira marcha, aí o cara fala, solta um pouquinho a embreagem, acelera um pouquinho. Quer dizer, você separa todos os movimentos para conseguir fazer o carro andar. Aí você está usando a via piramidal. A característica principal da via piramidal é que no meio do caminho ela cruza de lado. Ela cruza na chamada decussação das pirâmides, que fica lá em cima no bulbo. E essa decussação faz com que as fibras do lado esquerdo vão para o lado direito e vice-versa. Por isso é que quando você tem uma lesão do lado direito, você perde a movimentação do lado esquerdo e vice-versa. Então, quando você vai aprender a dirigir, você começa aprendendo usando a via extrapiramidal, a via piramidal. Depois que você aprendeu, ninguém pensa, quem sabe dirigir no carro ele já faz tudo automático, quer dizer, você não fica pensando nas coisas, elas vão acontecendo e você vai dirigindo, quer dizer, você automatiza o movimento, aí você está usando a via extrapiramidal, a via que passa pelo diencéfalo, tá ok? Acho que é isso que tinha que falar, qualquer dúvida a gente esclarece depois.